Por que o Mickey e outros personagens antigos usam luvas? Como existe banco 30 horas se o dia tem 24 horas? Calma, tem resposta para tudo. Galera, trago aqui 21 perguntas absurdas com suas respectivas respostas. Vem comigo! Como existe banco 30 horas se o dia tem 24 horas? A expressão foi uma jogada de marketing do Unibanco que, em 1991, somou as 6 horas de funcionamento das agências, das 10 às 16, com as 24 horas em que o banco fica disponível por meio de caixas eletrônicos e telefones. Hoje, o Itaú, que incorporou o Unibanco, mantém 30 horas e o acesso também rola via internet. Porque a primeira atividade nos Alcoólicos Anônimos é se apresentar aos demais. Os membros do AA só mantêm o anonimato diante da sociedade, ou seja, somente a sociedade é que não tem conhecimento de que eles estão participando do Alcoólicos Anônimos, a não ser que eles queiram dizer. O motivo de só os membros do AA, de só a associação, saber que eles estão se tratando, esse motivo é óbvio. A garantia de que os problemas com álcool e a participação no grupo não sejam revelados publicamente. Internamente rola muita cumplicidade, já que conhecer o próprio problema e identificar semelhanças com os colegas é parte do tratamento. Por que os kamikazes usavam capacete? Há duas teorias. A primeira é que, caso uma missão falhasse, o objetivo não fosse atingido, o uso de capacete daria mais chances de sobrevivência para uma próxima missão suicida. Outra hipótese é a de que o capacete é parte do fardamento e seu uso demonstra respeito pelo Código de Conduta Militar japonês. Por que Exalta Samba toca pagode e Zeca Pagodinho toca samba? Zeca Pagodinho sempre tocou samba, desde antes do apelido originado de sua participação na ala do Pagodinho no bloco de carnaval Boêmios do Irajá. Pagode, na época, era qualquer ocasião em que o samba era tocado. O samba romântico dos anos 90, gênero praticado pelo Exalta Samba, foi batizado de pagode por uma questão comercial. Era uma maneira de distanciá-lo do samba mais ritmado, associado na mente do consumidor ao carnaval. Por que os aviões não são feitos do mesmo material das caixas pretas? Porque o peso inviabilizaria o voo. Um Boeing 737-700, construído a partir de fibra de vidro e de carbono, pesa até 70 toneladas, mas se fosse feito com as resinas e ligas de aço e titânio que revestem a parte eletrônica da caixa preta, pesaria 6 vezes mais. Isso requereria motores gigantes e uma quantidade impraticável de combustível. Se o nome da cor é laranja, por que o limão não se chama verde? E aí, o que é que você acha? É porque, galera, diferentemente da fruta laranja, a criação da palavra verde não dependeu da popularidade do limão, porque laranja como cor é originário do nome da fruta laranja, enquanto o nome da cor verde não tem a ver com o limão. A palavra laranja, referente à fruta, vem do árabe naranj, derivado de naranga em sânscrito. Quando os árabes começaram a intensificar as viagens comerciais à Europa, levaram consigo a fruta. Ela causou tanto impacto entre os europeus que eles estabeleceram que essa cor, a partir de então, teria o nome o mesmo da fruta. Até então, ela era percebida como uma variação de amarelo ou vermelho. Já a palavra verde vem do latim viridis, cujo verbo correspondente vivere significa viver, verdejar. Essa é uma das poucas cores que já surgiram com seu nome devidamente associado. Por que lojas 24 horas têm fechadura? Interessante, né? Mas porque mesmo uma loja que funciona dia e noite
pode ficar fechada em algum momento, seja por um feriado, por uma reforma, seja até mesmo para limpeza. E tem outra, as portas por padrão de fabricação já vêm com fechaduras. Ninguém fabrica porta sem fechadura para lojas 24 horas. E por que a Margarida não tem voz de pato como o Donald? Primeiro, pasme. A primeira namorada do Pato Donald não foi a Margarida. Antes dela aparecer em 1940, Donald flertava com Donald Duck, que também era irritada e tinha voz de pato. Ambos eram dublados por Clarence Nash. Margarida surgiu para contrabalançar a ira do pato, trazendo momentos de calma e serenidade, e a voz suave fazia parte disso. Por que o Mickey e outros personagens antigos usam luvas? O Camundongo também era um personagem humanizado, por isso não lhe cabiam patinhas de rato e Disney optou por colocar-lhe as luvas. A outra razão era prática. As luvas facilitavam o desenho, porque não era preciso animar rugas e linhas das mãos. Isso também explica as luvas de outros personagens antigos. O mais curioso é que, numa de suas primeiras animações, produzida em 1928, Mickey não vestia luvas nem sapatos. Por que a Mônica é chamada de baixinha se tem a mesma altura do Cebolinha e do Cascão? Já parou para pensar? É que, de acordo com Maurício de Souza, o que irrita a Mônica é justamente isso: ser chamada de baixinha sendo do mesmo tamanho dos outros. Além disso, ser baixinha é uma das características usadas para reforçar a identidade do personagem, assim como dentuça e gorducha. Se o vinho é líquido, como pode ser seco? Existe vinho seco. Como o vinho pode ser seco se ele é líquido? Seco é o nome dado aos vinhos menos doces. Não tem nada a ver com ser menos molhado. Os secos, ao contrário dos doces, não têm açúcar residual fermentável. O nome seco foi determinado por lei e, portanto, não tem uma explicação lógica. Esclarece Arthur Azevedo, diretor executivo da Associação Brasileira de Sommeliers, que são especialistas em vinho. O vinho pode ser seco, meio seco, doce ou muito doce. Quanto maior for a quantidade de açúcar residual por litro de bebida. Por que as pessoas apertam controle remoto com mais força quando a pilha está fraca? Comportamentos repetitivos tendem a se reforçar ao longo da vida. Quando por algum motivo a ação não gera o resultado esperado, um dos efeitos é aumentar a magnitude e a frequência do comportamento. No caso de trocar o canal da TV, se a pilha está fraca, a tendência instintiva é apertar o botão mais vezes e com mais força, em vez de trocá-la. E aquela dúvida que todo mundo conhece: por que tudo junto se escreve separado e separado se escreve tudo junto? Por convenções da língua portuguesa, no caso de separado, a curiosidade é que o verbo separar vem do latim separe, que por sua vez deriva da expressão original separaré. Outro motivo para escrever separado, junto, é evitar a confusão de significado em expressões como se parado pela polícia, evite discussões. Quem certifica a qualidade de quem emite certificados de qualidade ISO 9000? Quem é que emite esses certificados? O Inmetro. Ele credencia os organismos de certificação para que sejam capazes de emitir certificados de qualidade para outras empresas. O Inmetro, por sua vez, é reconhecido pelo Fórum Internacional de Acreditação, IAF, na sigla em inglês, Associação de Organismos Acreditadores que regulamentam as certificações ISO. Não se esqueçam que a sigla Inmetro significa Instituto Nacional de Metrologia e Normatização Industrial. Por que o Charada dá pistas ao rival Batman? O vilão tem um distúrbio psicológico que o torna obsessivo pela atenção do Homem-Morcego. Para isso, ele desafia a inteligência do herói com charadas que revelam aos poucos seus planos criminosos. A estratégia deu certo.
E, atualmente, nas HQs, o Charada se aproximou de seu objeto de desejo, atuando como detetive em parceria com Batman. Qual a diferença entre andar rápido e correr devagar? Menos de 1 km/h. De acordo com o educador físico Carlos Weirin, ao correr, mesmo que devagar, em pelo menos um momento da transição dos pés, a pessoa estará flutuando sem contato algum com o solo. Já no caminhar, mesmo que rápido, a pessoa tem sempre pelo menos um dos pés no chão. Quantas palmas formam uma salva de palmas? Tecnicamente, duas. Isso porque, de acordo com o dicionário, salva de palmas é o mesmo que aplausos, o plural de aplauso. Por isso, a partir de 2 aplausos, já temos uma salva. No entanto, uma salva de palmas também pode significar ovação, aclamação pública. Ou seja, nesse caso, se as palmas forem empolgadas, viram uma salva. Como os motoristas de ônibus que fazem a última viagem de linha voltam para casa? Quem não tem carro ou moto volta de carona. Motoristas e cobradores desmotorizados dependem da ajuda dos colegas para voltar para casa em horários que já não há transporte público em circulação. Em geral, um colega fica de plantão esperando os que estão cumprindo o último turno para levá-los de carro para casa. E essa é boa, galera. Essa dúvida é interessante. Por que a calça do Hulk não rasga quando ele se transforma? Sistema de censura que vigorou até o ano 2000 impedia que o Hulk mostrasse suas partes íntimas por aí. Mas o editor Stan Lee também tinha suas explicações. Acredite, você não é o único com essa dúvida. Leitores já perturbavam os editores da Marvel com essa mesma dúvida pouco depois da estreia e do enorme sucesso do personagem. Na época, Stan Lee, criador do Hulk e respondedor oficial na seção de cartas da revista, se saía com alguma piadinha. Chegou a sugerir que o Hulk pode ter ganhado uma calça elástica de Reed Richards, o Senhor Fantástico que tem a capacidade de se alongar. A resposta é mais complexa e não tem a ver com decisões editoriais ou o universo compartilhado da Marvel. Em 1954, a Associação Americana de Revistas em Quadrinhos criou o Comics Code, que regulava a publicação de conteúdo impróprio nas HQs. Era um sistema rígido que suprimia qualquer menção a nudez, sexo, drogas, violência excessiva ou temas adultos nas revistas. Sem o selo do Comics Code na capa, as revistas não poderiam ser vendidas. Então, esse era o motivo da roupa, ou por que não dizer, da calça do Hulk, não se rasgar. Por que os canteiros de avenidas são chamados assim se não ficam nos cantos? É que os canteiros nunca tiveram nada a ver com estar no canto ou não. Além disso, quando os primeiros canteiros surgiram, eles não estavam associados a porções de terra, mas a pedras. Segundo o dicionário Howes, um dos significados da palavra canto é pedra. Por isso, os primeiros montes de pedras das obras são chamados de canteiro. Por que temos que ficar sérios em fotos de documento? A razão pela qual é necessário manter uma expressão séria em fotos de documentos, como passaportes, carteiras de identidade e carteiras de motorista, é para garantir que a imagem represente com precisão a aparência da pessoa. Isso ajuda a prevenir a fraude de identidade, já que uma expressão neutra ou sorridente poderia alterar as características faciais e dificultar a verificação da identidade da pessoa. Além disso, muitos países têm requisitos específicos para fotos de documentos, incluindo tamanho, iluminação, fundo e até mesmo a roupa que a pessoa está vestindo. Portanto, é importante seguir essas diretrizes para garantir que a foto seja aceita como uma forma válida de identificação. Em resumo, a expressão séria em fotos de documento é uma forma de garantir a precisão da imagem e ajuda a prevenir a fraude de identidade. E aí, você gostou desse vídeo? Quantas dúvidas, né, que nós temos, e aí estão as respostas, né? É bom porque a gente
sempre se pergunta, vai se perguntando, vai tendo essa dúvida, coisas do dia a dia, coisas da vida que a gente gostaria de ter uma resposta mais concreta, mais plausível, e aí estão as respostas a cada respectiva pergunta. Se você gostou, apoia esse trabalho, esse projeto, deixando aquele like, comentando, interagindo. Vamos formar uma comunidade forte e gigante aqui no YouTube. Aproveita, assiste outros vídeos, tem uma playlist aí variada, curiosidades, certo? Biografia e temas relevantes aí para você enriquecer o seu conhecimento. Obrigado pela participação, pela audiência de vocês. Eu me chamo Jurandir Silva e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!